Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente para conversarmos um pouco e hoje nós vamos abordar um livrinho muito interessante. Está aqui Édipo Rei de Sófocles. Essa aqui é uma publicação da LPM Pocket. Está aqui essa publicação muito interessante. É um livrinho pequenininho, fácil de ler, apesar de ter uma leitura um pouco truncada, ele é bem interessante. E Sófocles, ao lado de Ésquilo, de Eurípides, foram os grandes, da literatura clássica ocidental, especialmente a literatura grega, naturalmente, que eles são gregos, e eles tiveram uma contribuição muito importante. Sófocles vive no século V a.C., que foi considerado o século de ouro da Grécia, o século de Péricles, o grande governante, e a gente consegue perceber isso muito facilmente, porque foi uma época em que as artes se desenvolveram muito, E a sociedade ela só desenvolve a sua arte quando ela está bem. Se ela não estiver bem, ela tem que cuidar de outras coisas, de segurança, de alimentação, de problemas de saúde. Mas quando está tudo bem, a arte se desenvolve, e é o que aconteceu na Grécia. A Grécia, no seu auge, ela teve lá uma explosão extraordinária no que se refere às artes e especialmente ao teatro grego. E nós temos aqui o exemplo de Sófocles com Édipo Rei. Bom, Édipo Rei é um livrinho pequenininho, mas é um livrinho complicadinho, porque ele se você não vigiar, ele embola um pouquinho, E começa de uma maneira muito interessante. O personagem principal é Édipo, e Édipo ele nasce na cidade de Tebas. Ele é filho de Jocasta e de Laio. Só que Laio fica sabendo que existia uma maldição sobre a sua família e que o seu filho seria aquele que iria tirar a sua vida. Então ele, como uma forma de impedir que isso aconteça, ele faz o seguinte: ele amarra os pés do menino e o abandona num lugar. Ele deixa ele num vale chamado Cíteron. Era um vale muito verdejante, e os pastores sempre estavam por ali. Coincidentemente, nesse momento, um pastor chega, pega ali o menino, acha um menininho bonitinho e tal, e tira ele ali de Tebas e vai levá-lo para Corinto, uma outra cidade. E em Corinto, o rei de Corinto resolve, chamado Pólibo, resolve adotá-lo como filho. Ele não tinha filhos, não podia ter filhos, ele resolve adotá-lo e cria aquele menino. Bom, ele nasceu realmente em Tebas. Jocasta e Laio eram os pais dele. Ele é levado para morrer. Um pastor o leva para outra cidade, para Corinto. Em Corinto, o rei o adota como se fora filho dele. O tempo passa e Édipo vai ao oráculo e toma conhecimento desse vaticínio, dessa maldição que havia. Só que ele não era filho daqueles pais que estavam ali, ele era filho de outros pais. Só que ele não sabia. Não sabendo, o que ele faz? Poxa, eu amo os meus pais, eu não quero matar o meu pai. Então ele foge. Ele foge para evitar que se tornasse um parricida, fosse o assassino do seu próprio pai. E aí ele vai e começa a andar pela terra, e se num determinado lugar ele encontra com o seu pai verdadeiro, sem saber. Se desentende, é travada uma luta, ele consegue não só matar o pai, mas todos aqueles guerreiros, ele era um rei, aqueles guerreiros que o acompanhavam, e somente um escapa. Ele vence ali, mas não sabia de nada, está tudo certo. Ele continua a sua vida e, chegando próximo a Tebas, ele descobre que existia uma esfinge que estava ali trazendo sérios problemas para a cidade, que não deixava ninguém passar, e era aquela situação. E ele então se aproxima da esfinge, e a esfinge daquela frase famosa, decifra-me ou te devorarei. E aí ela passa para ele uma
um enigma. E o enigma era o seguinte: o que é que pela manhã anda de 4 patas, ao entardecer anda de 2 patas e ao anoitecer anda de 3 patas? E aí Édipo consegue decifrar esse enigma falando que o enigma era o homem, porque o homem, ao amanhecer, né, no alvorecer da vida, o homem anda de 4 patas, porque ele engatinha. Ao entardecer, na maturidade, o homem vai andar de 2 patas, porque ele anda em pé. E quando ele amadurece, envelhece, ele costuma utilizar uma bengala, então ele andaria de 3 patas. A esfinge então é vencida e Édipo é recebido como herói em Tebas. E o herói, né, vai casar com a rainha era viúva, casou-se com a rainha e teve filhos com ela, e aquela coisa está tudo bem. Ele não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Só que em um determinado momento, passado alguns anos, aproximadamente 15 anos, uma peste começa a assolar Tebas. E ele, desesperado para saber o que é, envia um dos seus homens ao oráculo, e a ordem que veio do oráculo era que havia ali a necessidade de se descobrir quem era o assassino de Laio, né? E ele começa a buscar uma forma de descobrir, chama inclusive o vidente mais famoso da Grécia, que era o Tiresias, é um vidente que curiosamente era cego, né? E ele então começa a falar e mostra que ele era aquela pessoa. Ele não aceita no princípio e fica naquela situação, mas eu como? E aquela coisa. E como eu vou matar meu próprio pai? Aquela luta. E um dia chega uma orientação de alguém que chega e fala: olha, o negócio é o seguinte, você vai tomar posse lá da cidade de Corinto, você será rei de Corinto. Mas como você é rei de Corinto? Não, você é filho do rei de Corinto, ele morreu, você tem que ser rei de Corinto também. E aí ele começa a desconfiar da situação lá, né? Porque, peraí, como é que é essa situação? Eu sou filho do rei de Corinto, tudo bem, sou, mas como é que é isso? Me explica. Como é que você sabe disso? Aí o cara que foi levar essa notícia era o pastor. E ele falou: olha, você na verdade não é filho legítimo do rei de Corinto. Você é filho de outro rei, de outra pessoa, por exemplo. Nem sabia de quem era filho. E aí eles começam a ligar um ponto ao outro. Jocasta, que era a mãe dele, que havia participado do ato de amarrar os pezinhos da criança, né? Tanto que Édipo em grego significa pés inchados, né? A criança estava com os pés inchados, porque estavam amarrados, quando o pastor o recolhe, o socorre. E ela começa então, ela liga uma coisa na outra e ele percebe que ele seria realmente o assassino de seu pai e teria casado-se com a sua mãe e tido filhos com ela. E aí entra um desespero na família, ele fica totalmente desnorteado e comete, né, um ato terrível, cega os próprios olhos e sai da cidade errante sem direito a nada, né, na pobreza total. Bom, quando a gente olha um texto desse, a gente fala: mas o que esse texto fala conosco? O que esse texto traria de contribuição para a nossa vida hoje no século XXI, mais ou menos 2.500 anos após ele ter sido escrito? O que ele traria para nós? A interpretação clássica desse texto é que nós não temos domínio sobre o nosso futuro. Por mais que nós queiramos, nós nunca vamos dominar totalmente o nosso futuro. Isso é uma verdade, não é? Não tem como a gente determinar aquilo que a gente quer para o nosso futuro. A gente lutou de todas as formas para que o seu futuro não fosse aquilo que poderia ser, que havia o destino preparado. Claro que nós não somos prisioneiros do destino, como a tragédia aparentemente mostra. Mas será que nós somos donos do nosso destino tanto quanto nós imaginamos? Será que nós temos o nosso destino na nossa mão realmente? Ou será que não? Não é?
A gente às vezes tenta controlar o nosso destino, a gente, né, se prepara, faz uma poupança, compra um imóvel e faz o melhor que pode para que as coisas possam ser do jeito que a gente planeja. Mas nem sempre as coisas saem do jeito que nós planejamos. E nessa perspectiva, a grande contribuição desse texto para nós é nós estarmos preparados para aquilo que nós às vezes não planejamos, né? Para os intempéries que a vida coloca diante de nós, né? Nem sempre a gente planeja passar por uma cirurgia. Há pouco tempo atrás eu tive que passar por uma cirurgia. Não estava nos meus planos. Mas e aí? Isso vai tirar minha paz? Vai me deixar louco, maluco? Não, não vai. Nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a passar por situações que nós não queremos. A vida, às vezes, ela nos surpreende. E nos surpreende de uma forma que nós não gostaríamos. É muito comum isso acontecer. E quando nós percebemos o desespero deste rei diante das situações que vieram, claro, foi uma situação trágica, absurda, que a gente não tem nem como se colocar no lugar dele, porque realmente foi algo terrível, mas em menor intensidade isso acontece conosco, não tenho dúvida disso. E aí nós temos que estar preparados. E o texto finaliza, a última frase do texto é bem interessante. O narrador diz o seguinte: guardemos-nos de chamar um homem feliz antes que ele tenha transposto o termo de sua vida, sem ter conhecido a tristeza. Olha que interessante que a gente vê aqui. Nós não podemos chamar ninguém feliz até que essa pessoa tenha vivido, quer dizer, encerrado a sua vida, transposto o termo da sua vida. A pessoa morreu, morreu. E aí? Eu posso falar que ela é feliz. Mas como que eu posso falar que ela é feliz? Quando ela não conheceu a tristeza. E aí? Como que eu vou falar que alguém não conheceu a tristeza? É possível isso? É possível alguém não conhecer a tristeza? Será que a felicidade é a ausência da tristeza? Ou a felicidade é possível em meio à tristeza, em meio às dificuldades, em meio aos problemas? Esse texto, ele não apresenta para nós uma solução, mas ele nos chama à reflexão. É diferente. Será que eu serei como Édipo, que tinha que ser feliz só se não tivesse tristeza? É isso? É possível uma vida sem tristeza? Não, não é possível. Não existe vida sem tristeza. Se nós fôssemos felizes o tempo todo, nós seríamos completamente pirados. Não tenha dúvida disso. Tem uma frase, eu não sei muito bem de quem que é. Às vezes a gente ouve tanta coisa e lê tanta coisa que a gente se confunde um pouquinho. Mas ela é bem interessante. A última vez que eu li ela era acreditada em Epicuro. E diz o seguinte: os marinheiros devem a sua fama às tormentas e às tempestades. Os marinheiros devem a sua fama às tormentas e tempestades. É isso mesmo. Um marinheiro, imagine só se o mar não tivesse tempestade. Ser marinheiro era o quê? Não era nada. Não era nada. Mas como no mar existe tormenta, existe tempestade, ou seja, existem problemas, existem dificuldades, ser marinheiro é ser uma pessoa extremamente corajosa. É ser uma pessoa valorosa, uma pessoa fora do comum. Uma pessoa que se destaca dentre aquilo que normalmente as pessoas são. Então nós entendemos que esse texto ele mostra para nós, olha, problemas vão existir, não adianta fugir. Dificuldades vão acontecer, não adianta fugir. É uma, entre aspas, por favor, maldição. Uma maldição da vida qual que é? Nós teremos problemas, nós teremos dificuldades.
nós precisamos aprender a ser felizes mesmo em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E aí eu vou pegar uma frasezinha que eu achei fantástica. Creonte, quem diz? Creonte é aquele que ajuda ali Édipo na solução do problema, e depois Édipo até fica chateado com ele e tal, quer expulsar Creonte do reino, é uma luta, um problemada danada. Mas olha só o que Creonte diz. Édipo questiona ele sobre por que o sábio não havia, o sábio, o adivinho, Tiresias, não havia falado isso antes. Aí Creonte diz assim: não sei. Minha regra é calar-me a respeito do que ignoro. Olha que fantástico. A minha regra é calar-me a respeito do que ignoro. Que coisa fantástica, né? 2.500 anos. Quantas vezes nós precisamos de ler isso para a gente lembrar de se calar diante daquilo que a gente ignora. A gente fala sobre tudo. Você pergunta a pessoa acidente de avião, o cara sabe. Você pergunta sobre guerra nuclear, o cara sabe. Você pergunta sobre andar de barco, o sujeito sabe. Pescaria, sabe. O cara sabe tudo. Mas será que sabe mesmo? Ninguém sabe tudo. Mas poucas pessoas são capazes de fazer o que Creonte disse. Minha regra é calar-me a respeito do que ignoro. Talvez essa seja a segunda grande lição que esse livrinho deixa para nós. A arte de se calar diante daquilo que não conhece. Se nós fizéssemos isso, com certeza a nossa vida seria muito mais feliz. Pessoal, um grande abraço. Está aqui Édipo Rei, uma leiturazinha fácil, rápida, e eu tenho certeza, se você ler, você vai encontrar alguma coisa que vai contribuir com a sua vida, né? Como nós sempre dizemos, tem um texto, uma frase latina, não vou conseguir achá-la agora. A história é sobre você, não é? A história é sobre a gente. A história não é sobre aquele pessoal que estava lá. Não. A história é sobre a gente. Não é sobre estranhos. Não. É sobre nós. Então, quando esses livros aqui, a gente lê isso, ele está falando sobre a gente. Ok? Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.